Olá, eu me chamo Aline de Campos e vou falar um pouco sobre o Singular, que é um método para personalização de experiências de aprendizagem suportado por tecnologias educacionais. Foi a minha tese de doutorado defendida em 2023 no programa de pós-graduação em Informática na Educação da URGS e foi orientado pelo professor Dr. Silvio César Casella. Então, eu sou doutora pelo PGIE, tenho mestrado em Informação e Comunicação pela URGS e sou bacharel em Ciência da Computação pela UPF. E sou professora nos cursos de graduação da área de tecnologia e pesquisadora em tecnologias educacionais na PUC-RS. O meu trabalho de doutorado ele surgiu da inquietação sobre esses processos da educação tradicional que ainda hoje buscam muitas vezes padronizar, homogeneizar e normalizar as pessoas que participam dele. Então eu me interessei pela temática da personalização de aprendizagem, que tem diversas definições diferentes, não é um assunto novo, porém ele se torna um processo mais factível com a adoção de tecnologias de informação e comunicação. Só que existem alguns dilemas nesse processo, né? Então, como fazer o planejamento, como conhecer o perfil das pessoas, como fazer com que isso seja flexível e essa gestão seja dinâmica o suficiente para dar continuidade ao processo. Então, a minha questão de pesquisa teve centralidade em apoiar os docentes nesses processos de construção de personalização, suportado por tecnologias com vistas a engajar os estudantes e respeitar as suas singularidades. Nesse processo, eu usei o Design Science Research e o Design Thinking como métodos para me apoiar. E nesse sentido, estabeleci 8 elementos que seriam importantes nessas experiências. Primeiro, que seja significativa, que seja integral no sentido de que leve em consideração desenvolvimento de competências, que trabalhe com um processo notável que a gente possa perceber a evolução a partir de análise de dados educacionais, onde seja gratificante com a inserção de elementos motivadores, que seja ubíqua, que leve em consideração poder ser feito em lugares e tempos de forma flexível, que seja lúdica e se aproxime com os interesses e necessidades do estudante, ativa no sentido de centralizar as ações no estudante e que haja responsabilidade como um foco de protagonismo do próprio estudante. Nesse processo de empatia e definição do design thinking, então eu reuni 29 professores de 9 estados diferentes, com diversas vivências e formações, e a gente então fez um processo de mapear os fatores de impacto. Então eu criei 3 personas para me ajudar a formular o meu público-alvo, que inicialmente são as pessoas que criam experiências de aprendizagem para a educação de adultos. E no meu mapa de pesquisa eu criei então um conjunto de artefatos a serem prototipados. Então, inicialmente eu criei um processo de construção e desenvolvimento desse método e também algumas dimensões para o planejamento que vão ao encontro daqueles preceitos inicialmente criados. Criei então um protótipo de um canvas para construção da experiência personalizada, um repositório com diferentes recursos para construção de perfis de estudantes nesse processo de identificação, uma estrutura para construção de objetivos de aprendizagem com a taxonomia de Bloom, um processo sugerido de planejamento mais aprofundado, a inserção de elementos de gamificação como um processo motivador e também a avaliação de como construir formas de verificação da aprendizagem por parte dos alunos. Esse processo foi então validado por aqueles 29 professores, tendo bons resultados, onde eu pude ter uma noção do que precisava ser melhorado, modificado ou até mesmo incorporado. Depois, então, foi feita uma experiência com 21 alunos de ensino técnico, onde por 4 meses eles tiveram essa vivência do método e puderam avaliar a experiência e tivemos bons resultados. Então, o meu objetivo agora é transformar isso tudo que foi prototipado num ecossistema digital de aprendizagem destinado a docentes com essa temática específica da personalização e incorporar recursos para cada etapa usando inteligência artificial generativa, e esse é o foco do pós-doutorado que eu estou começando agora na PUC-RS. A ideia é promover esse espaço de trocas, de parcerias e ampliar a adoção do método para que a gente possa ter feedback e conseguir compreender melhorias ao longo do tempo em novas versões ou novas extensões desse método. Quem quiser saber mais sobre o método pode acessar aprendizagemsingular.com.br ou conversar diretamente comigo para a gente trocar ideias sobre esse assunto.